Durante a catequese desta quarta-feira, o Papa Francisco prosseguiu com reflexões sobre o livro dos Atos dos Apóstolos e afirmou que a calúnia é um câncer diabólico que destrói a reputação de uma pessoa. Francisco seguiu com a meditação do livro dos Atos dos Apóstolos. Diz que Lucas, o escritor desse livro, conta com realismo, inclusive, os primeiros problemas enfrentados pelos cristãos. Diz que por causa das diferenças de cultura, por exemplo, existiam situações conflituosas, entre elas a murmuração de um grupo contra o outro, e que os apóstolos precisaram aprender a resolver esses conflitos através do discernimento. Na reflexão, o Papa ainda falou sobre a criação dos 7 primeiros diáconos, que tinham como missão o serviço, e afirmou que ainda hoje essa é a vocação de quem é chamado ao diaconato. Citou o exemplo de Estevão, diácono que era exemplo na pregação corajosa da Boa Nova, e explicou que Estevão encontrou resistência e, porque não conseguiram o fazer desistir do anúncio, partiram para uma ação que, afirmou Francisco, é um câncer diabólico, ou seja, a difamação. A calúnia, que nasce do desejo de destruir a reputação de uma pessoa, também agride o resto do corpo eclesial e o danifica seriamente, quando, devido a interesses mesquinhos ou para encobrir as próprias falhas, alguns se aliam para difamar alguém. E nós sabemos que a calúnia uccide, sempre. Francisco ainda falou que a verdade levou Estevão ao martírio, mas que ele seguiu os passos de Jesus, inclusive ao perdoar os que injustamente o acusavam. O Papa destacou a grande presença de mártires na Igreja nos tempos de hoje e afirmou: existem mais mártires do que no tempo do início da Igreja, e eles estão por toda parte. A Igreja é irrigada pelo seu sangue, que é a semente de novos cristãos. Os mártires não são santinhos, mas homens e mulheres de carne e osso, que, como diz o Apocalipse, lavaram suas vestes, tornando-as brancas no sangue do Cordeiro. Eles são verdadeiros vencedores, afirmou Francisco. Hanno lavato le loro vesti, rendendole candide nel sangue dell'agnello. E no final, o Papa Francisco recordou que na próxima sexta-feira se celebra a memória de São Vicente de Paulo, padroeiro de todas as obras de caridade. Pediu que o testemunho deste santo nos conduza a um alegre e desinteressado serviço aos mais necessitados. Com grande afeto, saludo i pellegrini di língua portuguesa. Na mensagem em português, o Santo Padre saudou vários grupos que vieram do Brasil para a audiência com ele. Encontramos um grupo que nos contou da alegria e emoção de estar com o Santo Padre. Uma experiência espetacular, emocionante, uma prova de que existe ainda muita fé no mundo, que nós ainda temos esperança, que o mundo caminha para melhor, com toda certeza. A gente está aqui nessa festa, nessa amizade, nessa fé, e a gente só tem a agradecer a Deus por esse momento ímpar na nossa vida. O Papa Francisco, na catequese de hoje, trouxe muitos pontos importantes para a nossa reflexão e vivência da nossa fé. O Papa continuou a série de catequeses sobre os Atos dos Apóstolos, mas ele fez questão de frisar, diante do testemunho de vida dado por Santo Estevão, a importância de nós combatermos a calúnia e a difamação. São venenos diabólicos, lembra o Papa. A maneira de você denegrir a imagem de alguém é justamente usar de um falso testemunho. E foram isso que usaram para conter o avanço do Evangelho. O Papa nos recorda que nos dias de hoje também muitas pessoas têm usado desses argumentos tenebrosos, diabólicos, que é, de fato, a calúnia e a difamação. Francisco recorda que a igreja de hoje tem muito mais mártires do que na era apostólica. Ele fez questão de lembrar que existem muitos mártires em nossas comunidades, que dão aquele verdadeiro testemunho de fé, de amor por Jesus Cristo, de uma forma silenciosa, sem usar palavras bonitas, sem aparecer nas mídias, sem chamar a atenção para si, mas vivendo o Evangelho no cotidiano da sua vida. Esse é o verdadeiro mártir, é essa santidade que a igreja é chamada a viver, nos recorda o Santo Padre.